Olá, todos sejam bem-vindos à nossa assistência espiritual virtual do Centro Espírita União e Fraternidade. Vamos iniciando o nosso encontro com o Evangelho, a nossa assistência, nos unindo a Jesus e rogando aos bons espíritos que estejam conosco durante estes momentos em que estamos reunidos em nome de Jesus para recebermos as bênçãos do Mestre. Jesus amado, se conosco, que onde estivermos, a hora que for, que possamos nos conectar com a Sua presença. Que o nosso pensamento chegue até Ti e com toda a confiança nós possamos nos ligar aos Seus mensageiros, recebendo esses fluidos fortalecedores. Nós te pedimos, Jesus, para que possamos compreender os teus ensinamentos, que possamos nos fortalecer na fé, na esperança, na alegria, e que ao sairmos deste encontro, estejamos com os nossos corações em paz, confiantes no seu amparo, na certeza de que Deus, o nosso Pai, abre os nossos caminhos e está conosco. E assim, Jesus, que durante todo esse tempo estejamos iluminados, amparados no bem e no seu amor. E assim nós iniciamos a assistência de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus queridos, nós nos reunimos em nome de Jesus para estudarmos os seus ensinamentos e assim nos fortalecermos. E quantas vezes nós nos pegamos, não é? Pensando em, puxa, eu faço as minhas orações, eu procuro fazer tudo de acordo com as leis divinas. E quantas dificuldades, quantos empecilhos ainda, não é? E às vezes nós nem percebemos que estamos reclamando, mas nós devemos lembrar que nós estamos aqui para vencer desafios. Estamos aqui para nos desenvolvermos. E a vida oferece as oportunidades que cada um de nós precisa. Por que as oportunidades são específicas para cada um? Porque nós somos indivíduos que tivemos as nossas atitudes que geraram consequências, e essas consequências são diferentes de acordo com as causas. Mas veja, mas quantos empecilhos às vezes nós encontramos em querer fazer o bem, em ajudar, em seguir a Jesus? E quando Jesus esteve encarnado, ele já orientava os seus discípulos que para segui-lo, para seguir os ensinamentos divinos, não era uma tarefa fácil, porque nós tínhamos duas lutas. A luta contra aqueles espíritos, irmãozinhos ainda ignorantes, que desejando o mal não querem que o bem se espalhe, por isso vão querer atrapalhar. Mas aquela luta maior contra nós mesmos, contra ainda esses sentimentos tão inadequados que nós trazemos.
às vezes a raiva, às vezes a falta de esperança, o desânimo, a falta de autoconfiança. E isso é algo que faz parte da humanidade. E os discípulos não passaram ilesos por todas essas dificuldades. Eles ouviam os ensinamentos junto com os outros e depois, na intimidade, na casa de Pedro, eles faziam as suas perguntas, colocavam as suas angústias para Jesus. Mas todos eles passaram, enfrentaram momentos bastante desafiadores, difíceis, para poderem conquistar o reino de Deus que está em nós, para poderem passar pela porta estreita que Jesus disse, que é aquela porta que vai nos levar ao caminho da felicidade, ao caminho da nossa transformação interior. E são esses desafios que nos tornam mais forte. A dor ainda é necessária para o nosso aprimoramento, porque nós somos causadores dela. Mas como nós enfrentamos a dor? Com muito sofrimento? Com menos sofrimento? De acordo com o nosso enfrentamento, nós podemos atenuar ou dificultar as situações. Então, hoje, eu resolvi trazer para nós a reflexão sobre a vida de um discípulo de Jesus. Nós vamos falar de João, que equivocadamente é falado do discípulo mais amado por Jesus. Ora, Jesus, o amor em pessoa, ele não fez distinção. Na verdade, Jesus amou todos os seus seguidores de igual maneira. Porém, João foi o discípulo de mais amor. Foi aquele que mais demonstrou amor às pessoas, amor a Jesus. E hoje nós vamos relembrar um pouquinho da vida de Jesus, desculpe, de João, e ver como a vida dele também não foi fácil, como ele enfrentou muitos desafios. E como a fé foi a força que ele precisou para passar, né, por todas as dificuldades. Então, a nossa intenção de hoje é que, quando estivermos passando, não é, pelos momentos mais difíceis, nós possamos nos lembrar das adversidades, das situações difíceis também que João passou, e deixar que seu exemplo nos fortaleça e nos inspire a termos confiança, a superarmos esses momentos, a termos a certeza absoluta de que nós temos sim força e coragem para continuar. Porque apesar de muitas vezes parecer o contrário, tudo vai melhorar e nós nunca, nunca estamos sozinhos. Então, João, também chamado de João o Evangelista, era filho de Zebedeu e de Salomé, e tinha um irmão, Tiago, conhecido na Bíblia por Tiago Maior. Eles moravam em Betsaida, uma cidade pequena ali na região da Galileia, e já eram seguidores de João Batista, o precursor de Jesus. Então já estavam com seus corações aguardando a vinda do Messias anunciada por João Batista. E João e seu irmão, Tiago, eles eram cheios de energia, de paixão, de força, de coragem, tanto que Jesus apelidou-os como filhos do trovão, de tão intempestuosos que eles eram, não é? João era muito jovem ainda, saindo da adolescência. Então imaginem a energia, não é? O idealismo de um jovem. E João era de um coração muito amoroso. E nós sabemos, pela literatura espírita,
que João, dentre os discípulos, era aquele que já tinha uma elevação espiritual maior, conquistada já em outros orbes, em Capela, e onde ele veio aqui encarnar a convite de Jesus para participar do seu apostolado, mas também para auxiliar alguém muito caro no seu coração, que foi seu pai, ainda em Capela, que por conta do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua vaidade, da sua arrogância, enfim, de tantos sentimentos contrários ao bem, ele não pôde permanecer em Capela durante a transição daquele mundo para um mundo de regeneração. Então, ele não podendo mais encarnar lá, veio aqui para a Terra. E ele veio para cá na época que ainda a Terra era um planeta primitivo, renascendo entre os primeiros hominídeos, e passou por séculos e séculos por todo um processo de sofrimento, de aprendizado, de reeducação, de renovação de valores, até que ele, arrependido, fortalecido, proposto a seguir as leis divinas, se rendeu às verdades divinas e teria a oportunidade de nascer na mesma época que o Messias, que Jesus, para receber definitivamente a sua liberdade de espírito, porque é o que Jesus traria através dos seus ensinamentos a nossa liberdade. Então, João veio não só para auxiliar Jesus, como para auxiliar o seu pai a não fraquejar. E esse que foi o pai de João em outro orbe, na época de Jesus, foi José de Arimateia, que desde que conheceu esse jovem João, se afeiçoou a ele e mesmo pela pouca idade ouvia seus conselhos. Para quem não se lembra, José de Arimateia foi aquele que ofereceu o seu próprio túmulo para o sepultamento de Jesus. Mas essa é uma outra história, e quem quiser conhecer em todos os seus detalhes a trajetória de José de Arimateia, desde a época de Capela, nós recomendamos a leitura do livro Exilados por Amor, do Espírito Lúcius, que foi psicografado por Sandra Carneiro. Bem, João, então, discípulo de João Batista, mas desde que conheceu Jesus, sentiu um amor imenso pelo Mestre e demonstrava a todo instante esse amor. E João tinha um temperamento apaixonado, e ele era profundamente generoso, sincero, e isso contagiava todo o grupo e todos aqueles que estavam ao seu redor. João, ele esteve presente nos momentos mais significativos na vida de Jesus. Veja, lá no comecinho, ele estava nas bodas de Caná. Ele presenciou várias daquelas curas fantásticas que nós temos registradas no Novo Testamento. Ele acompanhou aquela subida íngreme de mais de 500 metros até o Monte do Tabor e participou daquele momento da transfiguração de Jesus, onde ele, junto com Tiago e Pedro, veem ali Jesus resplandecendo ao lado de Moisés e de Elias. Ele presenciou a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no dia que ficou conhecido como Domingo de Ramos. Ele estava ali com Jesus no Jardim das Oliveiras, no momento da prisão. E a sua fidelidade, seu amor a Jesus era um tamanho que ele esteve junto durante todo o tempo da prisão de Jesus, ali ao lado, acompanhando os acontecimentos, e ali, acompanhando toda a trajetória do Calvário, presente ali embaixo da cruz, quando os outros discípulos, angustiados, com medo de serem presos, se afastaram naquele momento.
Seu amor e sua fidelidade a Jesus fizeram com que o próprio Mestre, ali, no momento em que ia retornar ao plano espiritual, pedisse para que Jesus cuidasse de Maria e que Maria fosse a mãe de João. E foi assim que, depois de vários acontecimentos, João levou Maria até Éfeso, uma pequena cidade no mar Egeu, hoje na Turquia, e os dois transformaram o pequeno lar em que moravam num refúgio aos desamparados, ensinando as verdades do Evangelho e iniciando uma nova era de amor. João teve a oportunidade de presenciar, de conhecer as situações difíceis, não é, de todos os discípulos, as dificuldades que eles enfrentavam para compreender os ensinamentos de Jesus. E depois, João, quando conheceu Paulo, não é, Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo, se tornaram muito amigos e fizeram viagens juntos. E João foi testemunha das dificuldades de Paulo em levar o evangelho ao mundo, em vivenciar esse evangelho. Após o retorno de Jesus ao plano espiritual, João refletiu que para estar ao lado de Jesus não bastava o Jesus querer. Ah, eu quero, você vai estar ao meu lado. Não, era preciso que a própria pessoa quisesse. E isso estava na vivência do amor, na vivência dos ensinamentos que o Mestre trouxe no coração de cada um. Que esse reino de Deus que está em nosso coração, é esse nosso esforço para atingir esse reino, é que irá nos levar até Jesus. Não é a vontade de Jesus. Jesus mostrou o caminho, mas seguir esse caminho e chegar até lá depende de cada um de nós. Várias vezes João esteve à beira da morte. E nesses momentos ele, em oração, percebia a presença espiritual de Jesus, o aconselhando a que tivesse paciência, humildade e amor para com todos aqueles que ainda desconheciam a verdade. E esses conselhos se encaixam perfeitamente para nós, que nos momentos de dificuldade, que nós elevemos a nossa oração a Jesus, que busquemos ajuda e vamos ouvir isso, que tenhamos paciência, que não tenhamos raiva, que não tenhamos ódio, que não queiramos o mal daquele que possa estar nos prejudicando, porque são infelizes, que desconhecem a verdade e estão traçando para eles um caminho de muita dor. E cada vez que ele sofria por causa de Jesus, essas palavras lhe davam um bom ânimo. Ele recuperava o ânimo, enfrentava a dificuldade com esperança, tendo sempre a certeza de que Deus e que Jesus estavam ali em seu coração. E foi assim, relembrando, vivenciando todos os ensinamentos de Jesus, que João foi crescendo ainda mais em sabedoria, em virtude. Mas não pense então que a vida dele foi fácil. Ele passou fome, mas ele nunca se deixou abater. Ele sentiu a dor física, a doença chegar até ele, mas ele nunca se deixou abater. Ele sentiu todas as dificuldades bloqueando os seus caminhos, mas ele nunca desistiu de divulgar o Evangelho, porque na sua mente ele tinha o amor a Jesus e a vontade de servir.
quando ele soube que seu irmão Tiago tinha sido morto de uma maneira tão drástica, assim como todos os outros discípulos foram mortos de maneira tão violentas, pelos opositores do Evangelho, ao invés de se abater, ele orou a Jesus e sentiu dentro do peito aquele grito de esperança que o estimulava a avançar. E isso aconteceu todas as vezes que os outros discípulos foram presos e cruelmente mortos por pregarem os ensinamentos de Jesus. Quando Paulo for morto, ele que tinha se tornado seu grande amigo, seu grande companheiro, João se ajoelha e, chorando, suplica a Jesus para que não desamparasse a família cristã. Porque o trabalho imenso de Paulo de levar a palavra de Jesus a todos os lados, fortalecendo, animando, instruindo aquelas comunidades que eram formadas, não podia terminar, porque a família cristã crescia a cada dia. O mundo precisava de um pastor. E nesse momento de oração, João sentiu descer do céu uma luz sobre sua cabeça. E ele pôde ouvir nitidamente a voz de Jesus dizer a ele para continuar firme, unido às forças, às virtudes do Evangelho, aos dons dos céus e ao amor daqueles que se sacrificam em seu nome. E Jesus disse a João que nenhuma criatura ficaria só, porque Deus é justiça. Mas acima da justiça, Deus é amor. E desse dia em diante, João se impregnou desse amor de Deus, desse amor de Jesus, de uma energia intensa, que ele foi e seguiu adiante, dando continuidade àquele apostolado de Paulo, para que essa divulgação dos ensinamentos de Jesus não cessasse. E seu vigor, a sua força aumentavam, porque ele sabia que aquela era a vontade de Deus. E que se houvessem as mortes, também era por permissão de Deus. E que aqueles que morriam pela fé ajudavam a divulgar os ensinamentos de Jesus. Após a morte de Maria, João deixou Éfeso e se transformou no andarilho, levando com sua voz doce, clara, com seu olhar amoroso, seu raciocínio simples, lógico, os ensinamentos de Jesus por todos os lugares. E por onde ele passava, ele deixava o seu perfume do amor e a felicidade irradiando em seus passos. Mas, assim como todos os outros discípulos que pregavam a boa nova, ele também foi perseguido e enviado a Roma e também condenado. Mas não à morte como os outros. Mas, no primeiro momento, ele iria ficar isolado numa ilha distante em Patmos, ali também no mar Egeu, próximo ali a Éfeso, onde, ali isolado, ele não exerceria mais a influência na divulgação do Evangelho. E foi nessa ilha de Patmos que ele acabou escrevendo o último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Patmos era uma ilha bem pequenininha, uma ilha vulcânica, então não tinha vida vegetal nem animal, era um lugar muito inóspito, que funcionava realmente como uma ilha-prisão. Mas veja o olhar de João. João estava ali, mas ele não se sentia num lugar horroroso e aprisionado. O seu olhar era o olhar
de que se ele estava ali, é pela vontade de Deus, e começou a ver com outros olhos aquela região. E Patmos para ele era um paraíso. Quase todos os soldados que ficavam na ilha acabaram se convertendo ao cristianismo, ouvindo com admiração e respeito João falar com tanto amor sobre a vida de Jesus. E quando João falava, parecia que a noite ficava mais estrelada, parecia que a brisa passava e um perfume de flores que não existiam ali chegavam até eles. E João tinha o costume de conversar com as estrelas, com as aves, com os peixes. E ele pedia ao vento: vento amigo, tu que és o agente da vida, como bênção de Deus, inspire as almas do bem e as tranquilize. E tranquilize principalmente aquelas feras humanas. E o vento parecia atender o seu pedido e soprava pela terra, purificando os ares pestilentos daqueles pensamentos tão negativos da humanidade. E os soldados, com admiração, com respeito, com carinho, passaram a chamar aquele discípulo de Pai João. Certa vez, um dos soldados pergunta a Pai João se Jesus era tão bom como ele dizia, por que tinha deixado ele ali naquela ilha, abandonado como uma pessoa indigna da sociedade? Aquele lugar não era lugar para ele. Aliás, não era moradia para ninguém. E eles sentiam falta dos familiares, do conforto de Roma. Apesar de estarem ali a trabalho, era como se eles também fossem prisioneiros. E se perguntavam e perguntavam a pai João: que mal que nós fizemos para estar aqui, com tantos soldados, por que nós? E os soldados eram revezados frequentemente por conta disso. E todos que se revezavam recebiam o mesmo carinho, os mesmos ensinamentos, e a semente do Evangelho era brotada no coração de todos eles. Mas quando eles faziam a pergunta para João, a resposta de João é um grande ensinamento para todos nós. E João dizia assim: aqui estou, nesse lugar isolado, conscientizado do que mereço, não do descanso que a vida me está proporcionando e na felicidade de desfrutar de companhias das quais não são dignos. Não sou digno, mas de uma trégua, para que eu possa recolher energias, para que eu possa me abastecer a fim de continuar a luta de Jesus. Vocês se enganam quando acreditam que eu estou aqui sozinho. Eu não estou aqui sozinho. Mesmo distante de tudo, eu estou unido a Jesus. Eu estou unido a todos aqueles que seguem Jesus. Eu estou unido através do amor a todos aqueles que amam. E aqueles que amam nunca, nunca estão só. E quanto a vocês, eu lamento por terem de me suportar por tanto tempo. No entanto, em todas as minhas orações, eu peço a Deus que vos façam livres, do jeito que vocês entendem a liberdade. Eu peço a Deus pelas suas famílias. Eu desejo que vocês tenham paz, que vocês tenham felicidade, que Deus atenda todos vocês. Eu tenho certeza, meus filhos, que amanhã Deus irá agraciar a todos os vocês. Porque se vocês estão aqui também, é porque vocês foram escolhidos por Deus
para que no silêncio desta ilha vocês possam transformar os seus corações num ambiente favorável para que Cristo possa visitá-los frequentemente, para que vocês possam deixar a inteligência de vocês brotarem e crescerem em torno da verdade. Chegou a hora, meus queridos, de ouvir a palavra de Deus que fala ao coração por meios que vocês ainda não conhecem. E o grupo, envolto por uma energia intensa de paz, exilados ali do mundo, mas livres para Cristo, ainda ouviu de João: se vocês quiserem, vamos juntos nos unir e agradecer a Deus, como se fôssemos verdadeiramente felizes. Assim como eu me sinto verdadeiramente feliz, porque essa é a vontade de Deus para com todos. E não vamos desacreditar de nada de que acontece aqui. Vamos acreditar em Deus, que é o nosso Pai. E nesses momentos, uma caravana de espíritos superiores envolviam aquela ilha, envolviam em vibrações de fortalecimento e de paz aqueles soldados que estavam tendo a oportunidade de transformar os seus corações, de transformar os seus espíritos. E João, o grande vidente, via toda essa comunidade e dizia àqueles soldados: eu não estou só, sintam a presença dos enviados de Jesus, sintam a presença dos emissários de Cristo. Em espírito, João sempre era levado a todas as igrejas nascentes e ajudava na limpeza do ambiente, inspirava os pregadores, ajudava naqueles que tinham a capacidade de curar os enfermos, sustentava a fé daqueles corações ainda vacilantes. Cristo colocou João numa ilha pequenininha, como se fosse um barco ali no Mediterrâneo, para que ele pudesse falar por intermédio deste grande homem das coisas que haveriam de vir. Lembremos novamente que foi nessa ilha que mais tarde ele escreveu o Apocalipse. Passaram-se muitos anos e chegaram ordens de Roma para a execução de João. E imaginem o coração apertado daqueles soldados que precisavam cumprir aquelas ordens. E João, na iminência da morte, aconselha os soldados a sentirem alegria onde quer que eles estivessem, que no mundo muitos ainda seriam chamados ao sacrifício, mas que se entregassem a Deus. E João estava sereno, e o seu amor se expandia em ondas luminosas por todo o ambiente daquela ilha, por toda a natureza a seu redor. E de joelhos, aqueles soldados pediam perdão a João por aquilo que eles deveriam fazer. Emocionados, levaram o profeta para o João, para um lugar onde se encontrava um tacho gigantesco, cheio de azeite fervente. E ali eles tiveram que colocar João. Durante uma semana, aquele fogo era mantido e aquele azeite era completado para que todo o corpo de João fosse desfeito. Esse era um tipo de morte também a que os condenados de Roma eram submetidos. E após esse período de 7 dias, quando o corpo certamente já estava todo decomposto, quando os soldados começaram a entornar aquele azeite, espantosamente o corpo velho de João ergueu-se do fundo de caldeirão, olhou para aqueles soldados com um sorriso no rosto e saudou a todos em nome de Jesus, sem nenhuma queimadura na pele.
Instintivamente, aqueles soldados se ajoelharam, beijaram as mãos de João e pediram para serem batizados em nome do Cristo. Mas João, irradiando luz como se tivesse vestido de luz, sentiu mãos invisíveis retirarem aquele azeite que ainda envolvia o seu corpo. E enquanto isso, uma revoada de pássaros passou sobre toda aquela ilha, se aproximou daquele grupo, cantando como se fosse um hino de louvor, que João entendeu ser uma mensagem de Deus da vitória do bem. João pediu silêncio para que pudesse conversar com aquelas aves, criaturas de Deus que estavam ali levando aquela mensagem de esperança. Mas a mensagem de João para aquelas aves era uma mensagem para toda a humanidade, para aqueles soldados e para todos nós, filhos de Deus. E Jesus disse, e João disse assim: queridos filhos do coração, parece que deixarei esse sítio de amor, mas talvez ainda volte aqui por muitas vezes para cumprir a vontade de Deus e poder sentir as bênçãos de nosso Pai Celestial através de tudo que existe aqui. Levo saudades, mas deixo o meu amor. Levo carinho e deixo a gratidão. Levo alegria e deixo a paz. Eu, em nome de Jesus Cristo, vos abençoo a todos, desejando-vos muitas felicidades. O mundo em que vives parece muito ingrato, às vezes por faltar um lugar mais seguro, onde vocês possam se abrigar ainda de homens cruéis. Mas não se importem com a segurança. Desfrutai a segurança do Senhor e lembre que Jesus nos asseverou que os pássaros não plantam nem colhem, mas vivem farto. E eu acrescento, não tem teto, como é dado ao ser humano, mas nem por isso deixam de dormir serenamente. E ainda vos afirmo de que Deus é justo, de que Deus é bom e ama a todos vocês. Animais, seres da natureza, como amam todos nós, seres racionais da terra. Não tenham medo, porque tudo vos será dado conforme a lei de justiça, de acordo com a evolução de cada um. Mas preparai-vos para a luta que sereis abençoados. Este que vos fala também não tem pouso certo, não tem celeiro reservado, e se vocês têm o perigo de serem apanhados pelos caçadores inescrupulosos, que por vezes caçam sem ter fome, eu também poderei ser caçado pelos sanguinários da terra. Todos nós, meus filhos, passamos por disciplinas dolorosas. O aprendizado é árduo, mas excelente quando lhe suportamos os impactos com esperança nas promessas do divino amigo, que assim se expressou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vos abençoo em nome de Deus e do Cristo e peço-vos que partais, cantando novamente a glória da vida. Vamos rever esse último trecho de João. Todos nós passamos por disciplinas dolorosas. As situações dolorosas são para nos disciplinar. O aprendizado é árduo, mas excelente, exerce o efeito quando nós suportamos os impactos com esperança e promessa no Divino Amigo, em promessa em Jesus, que disse que aquele que perseverar até o fim será salvo, que disse que estaria conosco até a consumação dos tempos. Imaginem o impacto de tudo aquilo. A notícia correu como um raio,
principalmente em direção ao império. O imperador pediu que levassem João até lá, mas os soldados sabiam ser uma cilada que não iria permitir que João permanecesse vivo. Por isso recomendaram que João voltasse para Éfeso, que mudasse de nome e que permanecesse como um desconhecido. Sugeriram que adotassem o nome de Francisco. E a partir daquele dia, João Evangelista foi para Éfeso como um desconhecido. Ao se despedir dos soldados romanos, estes, comovidos, imploraram: Pai Francisco, nos dê uma regra para viver. E após pensar um pouco, se lembrar de Jesus, Pai João, agora Pai Francisco, diz: Meus filhos, darei um conselho, uma regra de viver. Amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, e ao próximo como a vós mesmos. Aí estão a lei, os profetas, a vida, o céu e o próprio Jesus. João desencarnou com quase 100 anos. Seu evangelho foi o último a ser escrito e se diferencia dos outros 3 por ser o mais místico. É nele que encontramos a referência de Jesus como a personificação do amor. Muitas coisas aconteceram em Éfeso, como Pai Francisco, mas esta é uma história para outro dia. E agora, com um exemplo de confiança irrestrita em Deus, em Jesus, nós vamos rogando ao Pai e ao Mestre que derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós, que nós possamos deixar florescer o Evangelho em nosso coração, que nós possamos ter esperança, que nós possamos acreditar em dias melhores, que nós possamos acreditar que nós somos capazes de passar por todas as dores, de que nós somos capazes de enfrentar com sofrimento, mas aquele sofrimento consolador, como disse João, com força, com a certeza do amparo, na certeza de que tudo isso são lições para que nós possamos desabrochar essa luz que temos em nós, porque somos filhos de Deus. Que hoje, Jesus querido, toda a humanidade se beneficie desse amor, dessa luz e sinta os seus corações renovados na fé, na esperança, na alegria, na coragem e no bom ânimo. Que aqueles doentes do corpo e da alma sintam essa coragem. Que aqueles de corações vazios e desesperados sintam essa força, sintam essa alegria. Que possamos sentir a presença de João dando essa luz na nossa vida. Que aqueles que precisaram se afastar de seus lares, que se encontram em desespero, sintam essa esperança. Que todos possam, Senhor, voltar seus corações para as verdades da vida. Que qualquer, Senhor, seita ou culto religioso possa realmente trazer essa esperança aos corações. Que a terra possa se humanizar, que nós possamos relembrar desse amor de Jesus, relembrar do amor desses discípulos que deram a sua vida para que esses ensinamentos tão libertadores de Jesus não acabassem. Que possamos nos lembrar dessa humildade, dessa resiliência de João, e que nesse instante Jesus adentre os nossos lares e que com sua equipe possam envolver o nosso lar em vibrações de amor e de fortalecimento. Nós vamos pedindo a esses amigos especialmente pelos nossos entes queridos,
por aqueles nossos amigos que sabemos por passarem por situações mais difíceis, por aqueles que ainda por teimosia insistem em não abrir os olhos e não ouvir os ensinamentos de Jesus, que eles também possam despertar e perseverar no aprendizado dessa bússola que é o Evangelho, que possamos receber nesse instante aquele lentivo para os nossos corpos físicos e espiritual, que a água que deixamos para ser fluidificada se transforme no remédio que precisamos, para que tenhamos coragem, força, bom ânimo, fé e saúde. Que as nossas células doentes se transformem em células saudáveis. Que todos sintam-se envoltos por aquela nuvem de amor e de paz. E que toda aquela legião de espíritos do bem que acompanhavam João, que acompanham Jesus, que acompanham aqueles que se unem a Jesus, estejam ao nosso redor, nos envolvendo nessas vibrações de fortalecimento, para que possamos nos beneficiar desses fluidos salutares e que possamos, com os nossos pensamentos, com as nossas orações, com o nosso estudo, permitirmos que essa ajuda, que essas energias permaneçam nos envolvendo agora e sempre. Graças a Deus, que todos tenham uma semana de muita luz e de muito amor. Que assim seja.